Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Podemos assentar? Irmãos, eu quero nessa noite externar a minha alegria de mais uma vez estar juntamente com a amada igreja. E a alegria é maior ainda, que pela primeira vez estou acompanhado da minha linda esposa, Ieda, já foi apresentada aqui. E as minhas duas filhas, minha primogênita Samanta e a minha caçulinha Ana Clara. Feliz também por estar acompanhado do nosso irmão Nilton, mais conhecido como Nilton Crente. Você perguntar lá na Coreia por Nilton, talvez o pessoal não vai responder, mas se falar que é Nilton Crente, o pessoal vai te levar na casa dele com toda certeza. Quero agradecer ao pastor Walter pelo convite de estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra com os irmãos na 15ª CONEME, Conscientização e Estratégia Missionária. Para os dias de hoje nós precisamos sim ter estratégia. É claro que não podemos esquecer de estarmos firmados na base que é a palavra de Cristo Jesus. Estratégia é válido. Um culto sendo transmitido essa noite é uma estratégia. As redes sociais como o Instagram, para tornar esta igreja conhecida, é uma estratégia. Mas nós não abrimos mãos em hipótese nenhuma da pregação das Sagradas Escrituras, Então nós vamos aí trabalhar hoje no tema, que é o tema proposto, missões em tempo e fora de tempo, com o subtema Força Jovem na obra missionária. Vamos falar da importância que é a força jovem atuando na obra missionária. Quero dizer para os irmãos que não se assustem nessa noite se vocês pensarem que eu estou na introdução da mensagem e eu já estiver caminhando para a conclusão. Eu costumo brincar e dizer com os irmãos lá na igreja que quem tem uma mensagem rápida tem duas vantagens. Se você for bem sucedido, a igreja vai ficar com gostinho de quero mais. E se você não se sair tão bem, pelo menos você não vai enfadar os irmãos. Então eu acredito que nessa noite eu saio aí com essas duas vantagens. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós estaremos expondo esse texto. Se aqui você tiver o costume de ficar de pé na hora da leitura, coloque-se de pé rapidamente. Logo em seguida estaremos sentando. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 1, que diz-nos assim a palavra do Senhor. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Podemos assentar. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu quero pensar um pouco com os irmãos nesse tema de missões em tempo e fora de tempo. E como eu falei, pensarmos um pouco da importância da força jovem para atuar
nessa obra missionária que precisa acontecer em tempo e fora de tempo. Não é apenas no mês de outubro, que é um mês separado para enfatizar a importância de se fazer missões, né? Mas como o tema é bem sugestivo aqui, em tempo e fora de tempo. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz algumas recomendações ao jovem evangelista Timóteo. E quando a gente vai analisar a vida ali, né, de Timóteo, nós vamos então perceber que o apóstolo Paulo está comissionando o jovem Timóteo para estar atuando e trabalhando juntamente com ele em missões, em suas viagens missionárias. E é interessante que quando o apóstolo Paulo ele se encontra com o jovem Timóteo, ele ouve bom testemunho desse jovem. A comunidade onde esse jovem estava inserido estava dando bom testemunho do jovem Timóteo. Então o apóstolo Paulo agora pega o jovem Timóteo e leva consigo em suas viagens missionárias. Então o apóstolo Paulo coloca então essa força jovem em ação, né? De sorte que o jovem Timóteo era ali enviado por Paulo, vai lá na igreja Coríntios, vai lá, pregue a palavra, e Timóteo vinha, trazia notícias para Paulo de como a igreja estava. Então nós vemos aqui a força jovem de Timóteo sendo usada ali através da vida de Paulo na obra missionária. E no texto que nós acabamos de expor e de ler, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo fazendo algumas recomendações para o jovem Timóteo, porque Paulo já estava ali no final da sua carreira. Paulo já estava percebendo que o tempo da sua missão já estava ali chegando ao fim, mas o apóstolo Paulo ele tinha a consciência de que a missão não podia parar nele, que a missão não podia morrer com ele, mas que a missão dada por Deus precisava continuar. Olhe para a pessoa que está no teu lado e diga assim, ó, a missão precisa continuar. Então, irmãos, a missão ela não para em nós. A palavra de Deus nos chama para pregar a palavra, mas também nos chama para fazermos discípulo, porque a obra do Senhor, ela precisa continuar. Então o apóstolo Paulo, ele entende isso, e ele percebe que já estava chegando ali o período em que ele iria morrer. Então ele chama ali, ele escreve ao jovem Timóteo, trazendo algumas recomendações para esse jovem. E essas recomendações que o apóstolo Paulo traz, ela se aplica muito bem nos dias de hoje, a minha vida e a sua vida que me ouve aqui nessa noite. E qual a primeira orientação que o apóstolo Paulo dá ao jovem evangelista Timóteo? Ele diz: pregue a palavra. Essa orientação a qual o apóstolo Paulo está dando ao jovem Timóteo, ela é para você, jovem, que me ouve aqui nessa noite. Pregue a palavra, pregue a sã doutrina. E qual o período que o apóstolo Paulo, que ele ordena que Timóteo pregue a palavra? É apenas quando as circunstâncias são favoráveis para que você pregue a palavra? Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Esteja preparado para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Estava conversando ali com o pastor Walter, ele falou, né, dessa forma que ele vem trabalhando com a igreja aí, né, para que os irmãos estejam preparados, né, não só para pregar quando o pastor avisa com um mês de antecedência para você se preparar, mas não, em tempo e fora de tempo, nós precisamos estar preparados para pregar a palavra de Deus. Então, a orientação aqui não é para que você pregue a palavra quando tudo está favorável, quando as pessoas estão reunidas, estão ali sedentas, querendo ouvir a palavra. É muito bom, é confortável pregar a palavra em uma igreja bonita como essa, no momento em que esse que vocês vieram aqui justamente para poder pregar a palavra. Esse é o tempo, mas a orientação é que nós precisamos também pregar em fora de tempo, porque terá um momento que você estará pregando a palavra e as pessoas não vão querer ouvir.
não vão querer dar ouvido. Muitas vezes você vai ser chacoteado, muitas vezes você vai ser perseguido, muitas vezes você vai ser afrontado, mas ainda assim você precisa pregar a palavra. Porque a orientação para mim e para você nessa noite é que devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Mesmo que a perseguição bata na porta, porque no momento que eu estou aqui confortável, pregando a palavra, existem missionários espalhados nos 4 cantos desse mundo que estão pregando a palavra em situações complicadas. Enquanto temos um templo, enquanto temos iluminação, muitos estão em favelas, estão em ambientes ali, talvez em que não podem mostrar que estão ali escondidos, mas estão pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Então, igreja do Senhor, orientação do apóstolo Paulo, orientação da palavra do Senhor para mim e para você, jovem que me ouve nessa noite, esteja preparado para pregar a palavra em tempo e fora de tempo, ainda que a dificuldade ela bata na sua porta. E aqui nós vimos uma orientação de quem? Do apóstolo Paulo, que sofreu perseguições e que estava preso, mas mesmo assim preocupado com a pregação da palavra. E ele orienta: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, ainda que você seja perseguido por isso. Importa que a palavra de Cristo Jesus seja pregada. E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Eu não tenho a minha vida como preciosa. O que é precioso para mim, diz o apóstolo Paulo, é completar a carreira ao qual eu fui confiado. O que importa para mim é pregar, é fazer a missão ao qual Deus me deu, que é ser testemunha de Cristo Jesus. Ainda que para isso eu tenha que perder a minha vida, eu preciso pregar a palavra de Cristo Jesus em tempo e fora de tempo. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, né? Seja sóbrio, seja moderado e paciente, porque chegará o tempo onde as pessoas sentirão comichões no ouvido e não irão querer ouvir as sagradas escrituras. Então aí o apóstolo Paulo traz essa orientação que se aplica muito bem à minha e à sua vida. É nós nos mantermos sóbrios, é nós termos paciência, porque chegará o tempo, e esse tempo já chegou, onde as pessoas estão sentindo coceiras nos seus ouvidos e não querem ouvir as sagradas escrituras, querem ouvir aquilo que infla o seu ego, querem ouvir aquilo que trazem um alívio momentâneo, mas não traz salvação. E a palavra está dizendo que eles vão ajuntar para si mesmo mestres que preguem aquilo que eles querem ouvir, mestres que preguem aquilo que afaga o teu ego. Meu lindo, minha linda, é isso que muitos querem ouvir. Mas aí o apóstolo Paulo diz ao jovem evangelista Timóteo: tu, porém, pregue a sã doutrina. Nós fomos chamados para pregar as sagradas escrituras. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, ainda que não queiram ouvir, ainda que ela não seja aceita. O meu e o seu trabalho é pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E Deus está chamando nesse tempo jovens que se levantem com força, com disposição para pregar a palavra de Cristo Jesus em tempo e fora de tempo. Deus está chamando o jovem neste lugar que se levante como um arauto do Senhor. O arauto, quando é enviado, ele não prega ou ele não fala aquilo que ele quer, mas o arauto, quando ele é enviado, ele dá a ordem daquele que te enviou. Cristo Jesus, o nosso Deus, nos chamou para sermos um arauto. E se nós somos arauto, nós não fomos chamados para inventar nada, nós fomos chamados para pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Nós não fomos chamados para aliviar coceira no ouvido de ninguém. Nós não fomos chamados para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. E nesse tempo Deus quer levantar jovens aqui neste lugar.
E o meu conselho para você, jovem, não queira ser aceito. Não se envie aonde Deus não te enviou. E não fale aquilo que o próprio Espírito de Deus não falou ao teu coração. Porque você não foi chamado para aliviar coceira no ouvido de ninguém. Você foi chamado para pregar as Sagradas Escrituras. Você foi chamado para pregar a sã doutrina, ainda que ela não seja aceita. O semeador, ele lança a semente, mas quem dá o crescimento é Deus. O meu trabalho e o seu trabalho é semear a semente, que é a palavra de Deus. Nós não fomos chamados para dizer qual terra é boa ou não. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para semear a palavra, independente da terra. Lance a semente, que é a palavra de Deus, porque a missão, ela precisa continuar. O apóstolo Paulo entendeu isso, né? O texto vai dizer que ele estava ali preso, já esperando ali, talvez, quem sabe, a sua execução, mas a preocupação do apóstolo Paulo não estava em se ele estava preso ou se estava com a sentença de morte. A preocupação deste homem era a continuidade da palavra de Deus. Ele escreve ao jovem evangelista Timóteo com essa preocupação: a palavra precisa continuar sendo pregada, a missão deve continuar sendo executada, porque é isso que o nosso Deus quer. E eu tenho certeza que há uma missão que está sendo feita aqui na cidade de Santa Luzia. Nós estamos aí na 15ª CONEME, e o pastor Walter precisa de homens, de mulheres, de jovens com o coração queimando para dar continuidade a esta missão. Porque deixa eu lhe dizer, a missão não é minha, a missão não é do pastor Walter, a missão é do Todo-Poderoso. E você que me ouve aqui nessa noite, você é um missionário. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eu não vejo nenhum impostor aqui, eu vejo missionários, pessoas que foram comissionadas por Deus para fazer missão, porque missão nasceu no coração de Deus. Deus amou o mundo e Ele envia, Ele comissiona o teu filho Jesus. Jesus comissiona o Espírito Santo continua nos enviando a pregar a palavra de Deus. Então a missão, ela não é do pastor Walter, ela não é minha, a missão é de Deus. A missão tem um dono, e é o próprio Deus, dono da missão, que me capacita e que te capacita. A missão é dele, e ele dá as ferramentas para você trabalhar. Deus não é, vamos dizer assim, um patrão negligente, que te pede para fazer algo, mas que não te diz como que você deve fazer e também não te dá as ferramentas. Deus te dá a missão e te capacita. Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 18, né, você vai encontrar lá o próprio Jesus dizendo: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E debaixo dessa autoridade eu digo para vocês: indo por todo o mundo, por todas as nações, pregue a palavra de Deus, batize em nome do Pai, em nome do Filho, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então aqui o dono da missão está te comissionando, está te dando a missão, mas também está te capacitando. Ele diz: você não vai no seu próprio nome, você não vai no nome de A, no nome de B, você vai no meu nome, que tem toda a autoridade, e você não estará sozinho, eu estarei com você. O dono da missão está com você, te sustentando, te fortalecendo, te dando coragem, te dando ânimo, te dando alegria, porque a missão é de Deus e é Ele quem capacita. Atos capítulo de número 1, versículo 8: e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para quê? Para capacitá-los. Para quê? Para serdes minhas testemunhas, para ser um missionário em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até o confim da terra, onde o Espírito Santo te enviar. É Ele que te capacita, é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém de pé. É a presença do Espírito Santo que nos respalda. E aí nós vamos ver os apóstolos saindo, recebendo essa comissão do Senhor, e começam a pregar, e começam a proclamar a palavra do Senhor. E você vai ver um apóstolo que antes estava ali, Pedro, negando ao Senhor, com medo: não, eu não conheço não. Agora é uma testemunha ousada, onde prega, e muitos se rendem aos pés do Senhor, e muitos aceitam a palavra, porque não era o apóstolo sozinho falando, mas era o poder de Deus o capacitando e instruindo a fazer aquilo que o Espírito Santo tem para que eu e você venhamos realizar na missão a qual o Senhor Deus, Ele tem nos confiados. Amém, irmãos? Então a missão, ela tem um dono, e o dono dessa missão é Ele que te capacita. Moody tem uma frase que diz: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer em um homem, com a sua vida, com o seu coração totalmente entregue, sujeito a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem e uma mulher, com um jovem que se levanta com o coração queimando na presença dEle, porque o dono da missão, Ele chama, e é Ele mesmo que te envia. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite: nós temos homens e mulheres nessa igreja, nós temos jovens nessa igreja que irão se levantar com o coração queimando, ardendo de fome e sede pela presença de Deus, e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, quando ele vê ali a glória do Senhor, e ele queima na presença de Deus, e o Senhor diz: quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O dono da missão está chamando os jovens nessa noite. Assim como em Êxodo capítulo de número 3, a voz do Senhor bradou da sarça ardente: Moisés, Moisés. E Moisés falou: eis-me aqui. Naquele momento ele foi comissionado para fazer a missão ao qual Deus estava dando a ele, que era libertar o povo cativo do Egito, porque ele diz: Moisés, o clamor desse povo chegou até a mim. E o Senhor grita: Moisés, Moisés, e ele diz: eis-me aqui. E o Senhor nessa noite está clamando: jovem Ed Carlos, jovem Áquila, jovem Aldrin. Esses são os que eu lembro o nome, mas serve para todos que nos ouvem aqui. Quantos podem dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? E quando o Senhor chama Moisés e ele diz: eis-me aqui, talvez ali no calor da emoção, mas aí depois ele para um pouco e diz assim: quem sou eu para ir no Egito diante de Faraó? E aí Deus diz para ele assim: ó, a minha presença estará com você. E quando eu leio esse texto, é como se eu ouvisse Deus dizer para Moisés assim: ó, tem razão, você é um improvável, mas é justamente os improváveis que eu gosto de usar, porque não é na força do teu braço, não é na tua capacidade, mas é no poder do Todo-Poderoso. É Ele que nos capacita, é Ele que nos chama, é Ele que nos envia, e todos aqueles que Ele envia, Ele garante. Moisés vai continuar dizendo: mas eu sou pesado de fala. E ele diz: mas fui eu que fiz a boca.
E o próprio Jeremias, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: eu sou apenas um jovem, mas Deus diz: mas aonde eu te enviar, você irá, e tudo que eu te mandar falar, você vai abrir a sua boca e falar. Deus está chamando jovens, Deus está chamando homens e mulheres aqui nessa igreja, que se levante com o coração queimando na presença dEle. Não olhe para as suas limitações, não olhe para as suas falhas, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para aquele que está te comissionando, olhe para aquele que está te chamando, olhe para aquele que está te enviando, porque é Ele que garante. O dono da missão te capacita, o dono da missão te chama e Ele garante. Glória a Deus. Billy Graham vai dizer que o maior ato de amor que alguém pode realizar é levar outra pessoa a conhecer Cristo Jesus. Escute isso aqui. O maior ato de amor que você pode demonstrar por alguém, o maior ato de amor, jovem, que você pode demonstrar por alguém, é você levar outro jovem a conhecer Cristo Jesus. Quando você abraça missões, você está colocando o amor de Deus em movimento. Quando você abraça a missão, você está colocando o amor de Deus em movimento, porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que comissionou o seu Filho Jesus, que enviou o teu Filho Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Missões é Deus dizendo para mim e para você: eu te amo, eu amo o mundo, eu amo as nações, e porque eu amo, eu enviei meu Filho Jesus, e porque Ele nos ama, Jesus enviou o Espírito, e porque Ele nos ama, o Espírito de Deus continua chamando: quem enviarei? Você pode dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Jesus, envia-me a mim. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquele que clamar, que todo aquele que invocar, será salvo. Mas aí o apóstolo Paulo continua dizendo: mas como vão clamar aquele que não conhece? E como conhecerão se não ouviram falar, se não tem quem vá falar, se não tem quem envie? Como clamará? Mas eu digo para você nessa noite, que as nações, que o mundo estão clamando por salvação. Assim como Deus ouviu o clamor daquele povo ali, sendo escravizado, e comissiona Moisés para ser instrumento de Deus, para ser libertador daquele povo, eu digo para você nessa noite, o mundo está clamando. Talvez não clame por salvação, dizendo: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, mas toda vez em que uma pessoa se suicida, tira a sua vida, o mundo está clamando por salvação. Toda vez que a pessoa se afunda em vícios, em drogas, em bebida, ela está clamando por salvação. Todas as vezes em que a pessoa se afunda em vícios de drogas, elas estão clamando por salvação. Isso é um clamor da humanidade, dizendo: eu preciso de salvação. E aí o Espírito geme e clama: quem enviarei? As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? E talvez você vai dizer: mas pastor, a gente pega no celular, entra no YouTube, entra no Instagram, tem tanta gente pregando. Mas o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, disse que chegaria o tempo, e esse tempo já chegou, é o tempo que nós vivemos hoje, onde as pessoas sentem coceiras nos seus ouvidos e querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. E existe muitos pseudos pregadores hoje que pregam o que essas pessoas querem ouvir. De fato, há muita pregação, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que isso são fábulas, são mitos, se não for a sã doutrina, se não for a palavra de Cristo Jesus sendo pregada da forma simples que ela é.
é mito e fábulas. Precisamos de pregadores que não tenham medo, que tenham a ousadia de pregar a sã doutrina, de pregar a palavra de Deus. E nós precisamos levantar nesse tempo para pregar a palavra de Deus. Samuel Escobar tem uma frase que me chamou a atenção, onde ele diz: a missão não é apenas levar o evangelho, mas também encarnar o amor de Cristo ao mundo. Não adianta eu estar aqui com o microfone na mão, pregando a palavra, se eu não viver essa palavra. Se eu estiver com o microfone na mão pregando a palavra e não viver essa palavra, eu estou fazendo um desserviço para o reino de Deus. Mas nós precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo, e nós precisamos viver a palavra em tempo e fora de tempo, porque o mundo hoje não quer ler a Bíblia, porque há muita informação. Você dá um clique e você tem a informação que você quer. A Bíblia que o mundo precisa ler nos dias de hoje é a minha vida, é a tua vida, jovem, na tua escola, na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho. É o seu testemunho que irá impactar e salvar as vidas que estão cativas, clamando por socorro. É tempo que o Senhor quer levantar jovens neste lugar, que sejam missionários com seu coração queimando, para pregar a sã doutrina, para pregar a palavra de Deus. Mas que nós não venhamos apenas abrir a Bíblia e recitar alguns versos, mas que nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é um culto racional, irmãos, que é uma vida de testemunho em casa, que é uma vida de testemunho aonde você passar, porque a ordem é indo por todo mundo, pregue a palavra de Deus, sedes minhas testemunhas em tempo e fora de tempo. O Isber, em um de seus comentários, ele traz uma citação de uma jovem obreira que, saindo ali da capela, ela encontra com uma mulher em situação de rua, em situação vulnerável, e ela diz para aquela mulher: Deus te ama e quer transformar a tua vida. Venha comigo para que eu te apresente esse Deus e cuide de você. E aí ele diz que a mulher rejeita o convite, mas essa jovem obreira vai até o chão, beija no seu rosto, abraça ela e traz ela em seus braços. Alguns tempos depois, essa mulher já convertida, ela diz assim: você falou que Jesus me amava, mas eu só acreditei quando você mostrou que Ele me amava. Onde é que estão as pessoas nessa noite que entendem essa palavra e diz: se você já faz, vamos continuar com o nosso coração queimando na presença de Deus. E nós não vamos apenas pregar aquilo que a Bíblia está dizendo com palavras, mas também iremos pregar com atitude, porque o mundo está clamando por salvação, e Deus comissionou você para esse tempo, para essa geração, para ser referência do poder de Deus e do amor de Deus manifesto aqui na terra. Amém? Coloque-se de pé, vamos adorar o Senhor. Não esqueça, igreja, você tem um papel fundamental de ser luzeiro, de brilhar, de ser sal para essa terra e luz para esse mundo. O sal dá sabor e luz clareia aqueles que estão nas trevas. Você pode aplaudir o Senhor? Fá maior. Santo é o teu nome, Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui.
A vida é mesmo assim. Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Diz assim, ó. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim. Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. E quando o vento tenta e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Feche os seus olhos nessa hora, eu quero orar por você. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de você, jovem, de você, homem, de você, mulher, que está aqui nessa noite e ouviu essa palavra. Entenda que você tem um chamado. Entenda que foi o próprio Deus que te chamou, foi o próprio Deus que te comissionou. E Ele não olhou para as suas condições, e Ele não olhou para a sua aparência, Ele não olhou para a sua capacidade, mas Ele te escolheu porque Ele te amou. E Ele quer demonstrar o amor dEle a todas as nações através da tua vida. E que nesse tempo Ele te encontre com o seu coração queimando, com seu coração queimando na presença dEle, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor Jesus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida como o Senhor quiser. Eu tenho limitações, mas eu sei que o improvável nas suas mãos fará grandes coisas, porque nós não vamos em nosso nome, porque nós não vamos na nossa força, mas nós vamos na força do Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você que entende esse chamado, aplauda o Senhor Jesus nessa hora. Pastor Valdo.